Irmão, da parceira. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 1, verso 8, só a primeira parte, tá bom? Aí depois de Atos, vai lá para Romanos 11, 33, tá bom? Depois vai para 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui no capítulo 1 e o verso 8, diz assim: mas recebereis o poder ao vir sobre vós o meu Espírito. Amém? Amém. E diz, mas recebereis, aqui na minha tradução diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí lá em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23. Amém? Lohane, vem cá, vem para essa leitura aqui para mim, por gentileza. Ela é um pouco extensa e eu quero que os irmãos se atentem a essa leitura, ponto por ponto, vírgula por vírgula. 11, do 23 até o 33. Vamos forte. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, muito menos. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de toda a igreja, de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Muito obrigado. Vamos falar mais uma vez, vamos cruzar a cabeça. Eu quero te louvar nesta noite, quero bendizer o teu nome, porque tu és o nosso
E sem ti, Pai, nada somos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Que o Senhor possa purificar nossa mente para compreender, ó Pai, a Tua palavra nesta noite. Abençoa a Tua igreja para compreender, para entender a profundeza da Tua palavra. Eu abençoo a minha vida e abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje na escola dominical nós falávamos a respeito de amor e paixão. E ali nós tivemos uma longa discussão a respeito dessas duas palavras, amor e paixão. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite que nós, como cristãos, nós precisamos se aprofundar mais na palavra de Deus. Deus não nos chamou para sermos crentes rasos, crentes de superficialidade, crentes amantes da religiosidade. Martinho Lutero passou muito tempo servindo a Igreja Católica, dentro daqueles ritos de religiosidade. E certa feita, lendo a palavra, que até então era proibido, eles não tinham muito costume de ler a palavra, ele se deparou num texto que dizia: o meu justo viverá pela fé. E baseado nessa palavra, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa as portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, refutando quase todo o ensino católico. E a partir daquele momento, Martinho Lutero tem uma vida completamente mudada pelo poder do Espírito Santo. E eu quero justamente hoje falar, baseado nesses textos leitos aqui, a respeito da obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Atos 1:8, vocês ouviram, que diz que nós receberemos o poder e a virtude do Espírito Santo para sermos diferentes. Deus não chamou você para ser um crente religioso. Deus não chamou você para viver em coisas rasas. Deus te chamou para você viver em profundidade, conhecendo Deus como Ele é e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que pensam que vai ter um céu para o Figueiredo, um céu para Joaquim Vidal e um céu para fulano, porque aqueles irmãos ali, fulano ciclano, não gosto deles, eles vão para outro céu. Não existe isso, irmão. Isso são pensamentos de pessoas que não conhecem a palavra, ou conhecem a palavra na superficialidade, sem a ação do Espírito Santo. E quando nós estamos imbuídos dentro de um contexto como esse, nós somos uns crentes frágeis, fracos, sem conhecimento, qualquer coisa nos aborrece, qualquer coisa a gente fala mal um do outro e por aí vai. Então, o ministério do Espírito Santo, irmão, na terra, é glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, mas ele fala de Jesus Cristo. Ele nos apresenta Jesus, irmão, dentro de uma profundidade muito grande. Hoje nós somos uma igreja cristã porque nós aceitamos a Jesus como Salvador e conhecemos a palavra que nos liberta a cada dia. E quando nós estamos familiarizados com essa palavra, quando nós damos razão a essa palavra em nossa vida, nós, irmãos, saímos de algo raso para algo mais profundo na presença de Deus. Lendo Arturo Azurdia, ele diz:
o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas glorifica a Jesus Cristo. Ele nos apresenta Jesus Cristo, irmão, que muda as nossas convicções de pensamentos a cada dia. Deus não te chamou, irmão, para você dizer para você mesmo que você não gosta de fulano, que você é isso ou aquilo. Deus te chamou para você entender essa profundidade, e é por isso que o próprio Jesus falou que os mandamentos se resumem mais em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E será que nós estamos cumprindo, irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Às vezes lemos a palavra e às vezes não aprendemos o que é ser cristão. Ser cristão, irmãos, é muito além daquilo que você imagina. Ser cristão é viver uma vida em conhecer a pessoa de Jesus Cristo e jogar fora todas aquelas práticas de pecado que nos cercam. Você hoje é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então você e eu precisamos ter atitudes diferentes para com aqueles que nos cercam. Hebreus capítulo 12, por favor, abra aí. Vai dizer o seguinte, Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Aí eu vou aqui, Salmo 40, aqui o escritor de Hebreus corrobora dizendo: corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Deus te chamou para você ser diferente, amém? Diferente, crente diferente, com atitudes diferentes das que o mundo oferece. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é o autor em nos fazer entender que precisamos melhorar a nossa conduta a cada dia. Toda a revelação da palavra é Cristo, é feita por intermédio do Espírito Santo. Então, quando nós nos envolvemos com a palavra, irmão, a coisa mais fácil hoje é saber se uma pessoa é crente de verdade. Mas como, pastor? Conversa com ele 10 minutos. Só conversar com ele 10 minutos, irmão. E você vai ver se essa pessoa, ele está imbuído dentro dessa palavra ou dentro de uma religiosidade que leva a pessoa a ser aquela mesma pessoa, com muda de vida, com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, só mascara isso porque é chamado de cristão. E Deus não nos chamou para usarmos máscara, Deus nos chamou para sermos verdadeiros cristãos, amém? Que adora a Deus em espírito e em verdade e com ações, irmãos, que abençoa o nosso próximo a cada dia. Então a mensagem do Espírito Santo, irmãos, para nós nunca é assim: olhe para mim, preste atenção em mim, conheça-me mas sempre olhe para Jesus e veja a glória do Pai em sua vida. Amém? Hoje você é a habitação do Espírito Santo. E quando eu leio isso na palavra, irmãos, isso me traz uma grande responsabilidade de ser diferente, de ser um homem diferente, de ser uma pessoa diferente. Quem nunca errou na vida? Nós erramos a cada dia, irmão. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, as coisas que não agradam a Deus, elas são jogadas fora automaticamente. Deus não te chamou para ser esse
você, para que você seja um crente abençoado, um crente, irmãos, agradável, um crente que as pessoas gostam de conversar com ele, um crente, irmãos, que crê, mesmo não vendo os milagres, mas crê que o milagre vai acontecer. Às vezes alguém protege para você, aí você fica tão assim, vai acontecer amanhã, aí daqui a 10 anos acontece. Glorifique a Deus, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia! Então o Espírito Santo, irmãos, é isso, é Ele que nos convence do pecado. Então nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus muda a nossa vida. É por isso que o crente não pode, em hipótese alguma, irmão, deixar de ler a palavra e ficar pegando carona aí nessas internet da vida, nesses pregadores que tem por aí, que só quer arrancar o teu dinheiro, eles querem arrancar a última lã da ovelha. Amém? Deus te chamou para você ser uma bênção e conhecedor da palavra. Por isso que lá em Josué diz o quê? Não aparta da sua vida, irmão, essa palavra, ela não pode sair da sua vida. E às vezes estamos dentro de igreja, irmão, onde pessoas se vingam, pessoas dando ordem para pastor. Aí não quero o pastor fulano. Aí faz listinha de nome, ó, tem 30 pessoas que não querem o pastor aqui. Tem pessoas que não gostam de fulano. Que céu que esse povo quer ir, meu Deus do céu. Que céu que esse povo quer ir. E aí o pastor sem visão acata isso, além de chamar essas ovelhas e dar um sermão dizendo que céu vocês querem ir. Porque o céu que eu quero ir, irmãos, é um único céu. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho que olhar para o meu irmão com aquilo que ele fez no passado ou com o pecado que ele comete. Eu tenho que olhar para o meu irmão amando e ensinando a ele a viver uma vida cristocêntrica na presença de Deus. Aleluia! É isso que nós temos que fazer e trazer para a nossa vida, porque nós já recebemos a virtude, o poder do Espírito Santo em nossas vidas, mudando completamente, irmãos, aquele homem que éramos, cheio de problemas, cheio de rancor, cheio de raiva. Amém? Hoje nós somos uma nova criatura em Paulo, e lá em 2 Coríntios diz: se alguém está em Cristo, 5,17 de Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas tem gente que vivendo dentro da religiosidade, aí por isso que não ama o irmão, não perdoa o irmão, fala mal de fulano, fala mal de ciclano. Por quê? Porque nunca conheceram a palavra que vai perto de você a cada dia. Seja um crente diferente, seja um crente amável. Amém? O que nós encontramos aí é pessoas, irmão, qualquer motivo sai da igreja, qualquer motivo perde o pastor, qualquer motivo. Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para sermos uma igreja abençoada. Aleluia! Um povo abençoado, um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que se alegra com a felicidade do outro. É isso que a palavra ela me ensina a cada dia. Amém? Lucas diz o seguinte, olha, Lucas 24, 49. Dá-se a entender que o Espírito Santo, irmãos, é a fonte do poder divino. O Espírito Santo, ele é o executivo da divindade. É ele que fala para nós, irmãos, e nos dá a entender quem é Deus, quem é Jesus, qual o papel de ambos dentro da igreja. Nós precisamos, tem muita gente dentro da igreja, irmão, que precisa levantar a mão e receber Jesus de novo como Salvador. Precisa entender quem é Jesus, quem é a palavra de Deus. Aí por isso que a gente vê todas as pessoas vivendo aí um evangelho raso, um evangelho sem vida, um evangelho azedo, um evangelho de aborrecimento. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazermos a diferença onde pisarmos a planta do pé. É por isso que eu digo, repito, você é uma bênção. Toca aí no teu irmão, tem aí que diz: você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção de Deus, aleluia. Aí tem pessoas que estão em nosso meio, com a palavra na mão, e ainda viram lá aquele velho homem cheio de problemas, cheio de dificuldade.
para louvar, como essa equipe louvou aqui hoje maravilhosamente bem. Amém? Deus te chamou para você fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é esse executivo da divindade. O que Deus faz no mundo, irmão, Ele executa mediante a instrumentalidade do Espírito. Deus tem algo muito mais contigo. Não existe cristianismo sem a poderosa influência do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo, irmão, ele habita na vida de uma pessoa, ele habita para mudar, para tirar as coisas velhas, para arrancar aquilo que não agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não recebemos o Espírito Santo para impressionar pessoas, irmão. Nós não recebemos o Espírito Santo para isso não, mas para pregar o Evangelho, amém? Às vezes é preciso sair dessas quatro paredes e pregar o Evangelho com a vida, com a fala, com o comportamento. E às vezes nós estamos lá fora e no nosso comportamento não agrada ninguém, não agrada as pessoas, não agrada os colegas de trabalho. Então, qual é o Espírito que está sobre a sua vida, meu irmão? Você que está aqui dentro, ou se existe alguém que você conhece que não ama, que não perdoa, que não gosta de estar junto com o povo, que não gosta de evangelizar, irmãos, isso não existe. Você foi chamado para você fazer a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu trabalhei com um coronel da PM, não vou dizer o nome dele por ética, mas lá na PM ninguém conhecia ele como crente. Ninguém. Aí um dia eu olhei para ele e falei: ô fulano, as suas atitudes como cristão é diferente. Por que você é assim? Aí disse: não, porque eu sou assim mesmo e eu não quero mudança na minha vida. Então, se você não quer mudança na sua vida, exclua da sua vida nomes de Deus, de Espírito Santo, de Evangelho. O Espírito Santo entra na nossa vida, irmão, para mudar a nossa vida. Amém, queridos? Para mudar. Então o Espírito Santo não está aqui para impressionar ninguém. A mensagem poderosa. Lembro Hernandes Dias, irmão, ele recita Martin Lloyd Jones. Ele diz: só o Espírito Santo pode acender uma fogueira no púlpito. Ou seja, só o Espírito Santo pode acender uma fogueira e botar fogo na igreja, irmão, através do pregador ungido, um pregador cheio de Deus. Amém, querido? A mensagem ela tem que mexer com você. Se a mensagem não mexer com você, é porque não é Deus que está falando. Amém? Eu preciso mudar de vida, de comportamento. E isso, irmão, é quando o Espírito Santo incendeia a sua vida, a igreja. Você não é do mundo, irmão. Tem pessoas dentro da igreja parecendo com o mundo, não tem diferença nenhuma. Nós somos diferentes, nossas vestes têm que ser diferentes. Amém, queridos? Porque senão não vale a pena ser cristão, irmão. Se as minhas vestes são igual a do mundo. A novela da Globo, a mulher tem um cabelo de amarelo, a minha lavela um monte de cabelo amarelo. Isso não é de Deus, irmão. Você tem que aprender aquilo que é de Deus. As pessoas querem imitar o mundo, mas não querem imitar a Jesus. Aí por que eu li Romanos capítulo 12? Vocês lembram? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, irmão. Deus é poderoso para mudar a minha vida. Se eu estou no mundo e pareço com as pessoas do mundo, então tem alguma coisa errada. Nós somos de Deus e quem é de Deus é diferente. Aí eu li lá para você aqui, através da Lohane, nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 32, Paulo falando que ele passou por amor ao Evangelho. Levou ações, tiveram que descer Paulo pela janela num cesto para ele não ser morto. Sofreu, apanhou, ficou nu, passou fome, mas em tudo ele testemunhou
eu tenho amor pelas coisas de Deus. Tem pessoas que perderam o amor. Tem pessoas que vêm para a igreja só para dar satisfação ao pastor. Não vem. Isso é pecado. Fica na tua cara mesmo. Nós temos que vir para a igreja para adorar a Deus. Independente de qualquer coisa. Independente de ser visto. Temos que sacrificar. Às vezes, irmão, para estar na casa de Deus, nos cultos, orando e glorificando o nome do Senhor. Tem pessoas lá dentro da igreja que nunca foram impactados com o Espírito Santo, nunca derramaram uma lágrima. Aí vive dentro de uma superficialidade, dentro de uma religiosidade, está na igreja, nunca sentiu a ação de Deus na vida dele, nunca sentiu o toque do Espírito Santo para se alegrar, para mudar de vida e para dizer aquele pecado X, sai da minha vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Porque esse pecado, ele só vai sair quando eu me familiarizo com a palavra e quando eu escuto a voz de Deus, irmão. Aí o povo que está dentro da igreja, quer ser crente, com as mesmas práticas lá do mundo. Deus não aprova esse tipo de coisa, irmão. E o inferno espera essas pessoas. É preciso dizer isso. Mas Deus, irmão, não te chamou para ir para o inferno. Deus te chamou para ir para a glória. Aleluia. Deus alistou você para você ser diferente. Amém, querido? E as pessoas não querem ainda dar ouvido à voz de Deus para dentro da igreja como se fosse algo normal. Irmão, ser crente não é algo normal. Ser crente é ser diferente. Ser cristão é diferente. Ser cristão é você aguentar as intempéries da vida com graça, com poder, com unção. Ser cristão é você saber manter a postura quando alguém fala mal de você, quando alguém não gosta de você. É você ter aquela postura santa diante das pessoas. Não pague mal por mal. Amém, querido? A eloquência humana, as estratégias e habilidades aprendidas em livros de retórica, eles podem fazer um orador, mas não faz um pregador. Um pregador se faz no joelho, na oração, no choro. Tem pessoas, eu não sei por que tanta pessoa tem tantos cargos bons dentro da igreja que quer ser pastor. Aí se frustra, aí depois sai da igreja, desvia. Estevão era diácono e foi um diácono de excelência. Amém, querido? Então, ao meio daquilo, é por isso que a Bíblia vai dizer: cada um fique na posição em que foi chamado. Então, se Deus chamou, eu vejo aqui, quase todo dia eu venho para a igreja, aí está aqui o irmão Adãozinho, né, irmão Adãozinho? Está aqui orando na igreja, lá para a igreja, fecha a igreja, ora, vem para cá, segue as pessoas todas e com um sorriso no rosto. Amém, irmão Adão? Continue assim. Isso é a grandeza do Espírito Santo na sua vida. Agora a gente se depara com pessoas, irmãos, que misericórdia. Aquela opinião própria que não muda. Eu quero dizer para você que Deus muda a tua opinião. Deus muda a dureza do teu coração. Deus quebrando esse coração duro. Amém? Então, se você vai aqui dentro, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ah, pastor, é mesmo, eu sou uma pessoa religiosa. Mas se você continuar dentro para cá, vai ter um momento que você vai ser impactado pelo Espírito Santo e nunca mais você vai ser o mesmo, para a glória do Senhor. Amém? Porque quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, nós agimos diferente e somos diferentes onde estivermos inseridos. O Espírito Santo quer mudar a tua vida hoje, né, amanhã, é hoje, é agora, para você ser um crente do Espírito Santo. Amém? Eu lembro aqui, irmãos, há quase 35 anos atrás, lá no Otávio Garcia, já falei isso aqui, vou falar de novo. O pastor estava pregando e eu lá, 19 anos, estou empolgado com o Evangelho de Deus. Prova que esse Espírito Santo existe na minha vida.
E eu fui batizado no Espírito Santo lá no Paulo Garcia, nessa igreja. Amém? Recebi uma virtude, uma unção de Deus sobre a minha vida, irmão, completamente diferente. E desde aquele dia eu mudei de vida e aceitei, recebi, e estou familiarizado com a palavra, porque ela impactou e mudou a minha vida. Amém? Você precisa ser impactado com Deus. Se você não tem um aumento de vida devocional, de leitura bíblica, de oração, você é um crente religioso, superficial, você é um crente raso, irmão. E crente raso, tudo para ele é motivo de discordar, de brigar, etc e tal. Seja um crente mais profundo na palavra, que você vai entender as coisas de Deus, vai compreender as coisas de Deus, amém? Não se faz a obra de Deus, é você que quer tocar, quer cantar, quer estar aqui na frente. Aqui dá lugar para você se mostrar, para você mostrar roupa. Aqui é lugar de homens e mulheres que pagaram um preço diante de Deus, aleluia, que sofreram as agruras, irmão, de entender como Paulo foi chicoteado, bateu nele, queriam matar ele, fugiu, ele correu, mas em tudo ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E o que nós estamos deparando aí hoje é um monte de crente sem vida, um monte de crente fofoqueiro, um monte de crente que não quer nada com Deus. E nós temos que parar com isso. Você nasceu, Deus te chamou para você ser diferente, aleluia. E quem é que vai fazer eu entender isso, pastor? O Espírito Santo na sua vida. Amém? O Espírito Santo te leva a orar, ele te acorda na madrugada, ele fala para você ler a Bíblia, ele fala para você ter um momento devocional. Mas aí o inimigo vem, irmão, aí quer colocar 1000 tarefas na sua vida, 1000 tarefas, 1000 coisas. Aí você às vezes acaba esquecendo dessa grandiosidade que é viver para Deus. Amém, querido? Viver para Deus, tirar momentos de oração. Então, nós precisamos urgentemente pregar com o poder do Espírito Santo, ministrar com o poder do Espírito Santo, ensinar com o poder do Espírito Santo, fazer a obra de Deus com o poder do Espírito Santo, amém? Deus não quer saber de palavras bonitas, se você ler livro, você vai falar que é eloquentemente, mas uma eloquência rasa, sem profundidade. Mas quando eu começo a me familiarizar com a palavra, com o Espírito Santo, com as coisas espirituais, irmão, aí a minha fala, o Espírito Santo fala através da minha fala, e pessoas são mudadas, comportamentos são mudados, e pessoas são abençoadas para a glória do Senhor. Precisamos desse movimento, precisamos desse fogo do Pentecoste em nossa vida. Precisamos, irmãos, tirar a frieza dos nossos cultos e colocar o fogo de Deus dentro dela, amém? Precisamos sair dessa coisa rara, dessa coisa sem profundidade e viver momentos, irmão, na presença de Deus, ser mais aguerrido. A palavra de Deus nunca deve ser separada do Espírito, onde não há unção no púlpito, não há poder nos bancos. O púlpito tem que vir carregado de poder, de unção, para você mudar de vida, para você se apaixonar pela palavra. Aí vivemos hoje num contexto, irmãos, que as pessoas vêm para cá ler a palavra, mas não causa efeito, não causa nada. Por quê? Porque as pessoas estão dentro de uma religiosidade, com medo de falar alto para não machucar o ouvido do irmão que está do lado. Com medo daquele irmão, se a gente falar uma palavra que não agrada, ele vai embora da igreja. É porque nunca se converteu. Temos que criar vergonha na cara, porque Deus fala conosco todo dia para sermos melhores, aleluia. E quem é de Deus, irmãos, aguenta os açoites, amém? Paulo aguentou os açoites, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
pastor, não gosto daquele fulano, eu não gosto da pregação de fulano, eu gosto da pregação de todo mundo. Eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo, porque eu aprendi isso aonde? Na palavra. É a palavra que muda a minha vida. O céu que eu vou, você vai também. Fala para o irmão, o céu que eu vou, tu vai também. Tu vai também, para a glória de Deus, irmão. O diabo às vezes não quer, mas Deus quer. Você vai para o céu. Amém? Nós vamos para o céu. A unção de Deus não está em coisas. Entenda isso à luz da palavra. A unção de Deus não está em coisas. A unção de Deus está em você. Aleluia. Glorifica a Deus, irmão. A unção de Deus não está em banco, não está em templo. A unção de Deus está na sua vida para fazer a diferença. Amém? A unção de Deus está em você, não está em coisas. Aí eu citei aqui um dia, vou estar de novo, lendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo a respeito de mundo. Ele diz: o Espírito Santo não flui através de métodos, mas de homens. Não unge plano, mas unge homens de oração. É você que Deus quer ungir para fazer a diferença. Aleluia. Quando essa unção de Deus está sobre nós, irmão, algo sobrenatural acontece. Tem uma pessoa, eu não sei qual o motivo, que ela fala de mim para os outros, né? Ela fala de mim, não sei se ela gosta de mim, porque ela fala comigo todo dia no zap, pedindo as coisas. E todas as vezes que ela me pede socorro, eu estendo a mão. Isso já dura quase 20 anos. Mas essa pessoa, ela fala de mim, não sei porquê. Mas quando ela está em aflição, ela pede socorro a quem? Ao pastor Figueiredo. E o pastor Figueiredo sabe que ela fala mal de mim. E o pastor Figueiredo, sabendo que ela fala mal dele, ainda estende a mão. E quem é que faz isso, irmão, para eu fazer isso? A ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Porque não adianta eu pagar o mal com o mal, aí eu não poderia dizer que eu carrego em mim as marcas de Cristo. Quem é de Cristo é diferente. Amém, irmãos? Quem é de Cristo é diferente. Aleluia. Então Deus não unge plano, Deus não unge métodos, Deus unge você para fazer a diferença onde você colocar a planta do pé. Uma das grandes necessidades da pregação contemporânea é certamente o poder do Espírito Santo. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, mas se você estiver aí com a ação, a unção do Espírito Santo na sua vida, você vai fazer a diferença. Amém? Então o Espírito Santo, ele é esse agente que me faz entender que eu preciso mudar de vida a cada dia. Amém, irmãos? Então seja amante das coisas de Deus, da palavra, da oração, do jejum, e você vai ver a sua vida ela se modificar a cada dia. Irmão, pensa comigo. O que adianta eu estar na igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, fazendo a obra por aí, e viver uma vida rasa, viver uma vida sem compromisso, viver uma vida de mentira, de falsidade, de capa, de máscara? Que adianta, irmão? Que adianta vir para a igreja aqui e saber que o inferno me espera? É forte, né? Não é, Matheus? Não é esse trabalho? Que adianta estar aqui, não sentado aqui e saber que o inferno me espera? Irmãos, Deus te chamou para você ser diferente. Amém? Deus não te chamou para você
ser uma mera pessoa que assiste um culto. Lá em Tiago fala assim: não seja apenas ouvintes da minha palavra, mas seja o quê? Praticante. Então temos que viver essa prática do Evangelho. Amém, irmãos? Quando a igreja perde o fogo do Espírito, os pecadores perecem no fogo do inferno. Precisamos mudar de vida. Precisamos ser igreja. O mundo caminha para o inferno, mas quem vai barrar esse povo de ir para o inferno é você. Amém? É você, é eu. Quem vai barrar esse povo de ir para o inferno é eu, é a nossa voz, é a unção do Espírito em nossa vida. É triste dizer que muitos pregadores parecem ter medo de influenciar as pessoas para esse lado do Espírito. Sabe por quê? Porque o pregador, ele tem que falar de pecado. O pregador tem que falar que o pecado que você está praticando vai levar para o inferno. O pregador tem que dizer: se você não perdoar seu irmão, sua esposa, seu filho, seus parentes, você vai para o inferno. E quando o pregador fala de inferno, ninguém gosta dele, mas o pregador tem que falar. Se essas práticas você vivenciá-las, e se não houver mudança, você vai para o inferno. E Deus não nos chamou para o inferno, Deus nos chamou para ir para o céu. Aleluia! Então é preciso mudar algumas coisas em nossa vida para nós contemplarmos a glória de Deus em nossa vida. Então o Espírito Santo, irmãos, precisa influenciar a sua vida, e você precisa entender que você é diferente. Amém? Diga assim: eu sou diferente, nós somos diferentes, irmão. Nós somos de Deus, vamos lá no céu. Então é preciso entender isso. O Espírito Santo, irmão, ele precisa trazer algo novo na minha vida, e em consequência disso, as pessoas querem apagar o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Não deixe apagar o Espírito, irmão. Então continue lendo Bíblia, continue orando, continue clamando a Deus. O dia que você fizer isso, você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo vai ser atender o chamado do pastor para você vir para cá num culto de terça-feira orar. A coisa mais simples do mundo vai ser você pegar seu carrinho e ir lá para o monte e orar. Amém? Porque quem deixa o Espírito Santo agir na vida, irmão, ele só vai te levar para quê? Para você conhecer Jesus, para você conhecer a palavra, para você orar, para você jejuar, para você orar por alguém, esse alguém ser curado. Amém, querido? Aqui no nosso meio tem uma irmã que quinta-feira ela chegou aqui e falou: pastor, eu entrei na igreja, eu falei para Deus, ela falou que jejuou aí um monte de dias, jejuando, orando, e falou: Deus, fala comigo nesse culto, quinta-feira agora, fala comigo nesse culto, Senhor. E o culto já estava terminando, ela estava no finalzinho, quando Deus me usou para falar com ela, uma coisa simples, uma palavrinha simples, mas que atendeu o que ela queria. Ela falou: Deus, eu quero ouvir, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus me usou para falar com ela. Amém, queridos? Então é assim que Deus faz. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, Deus quer te curar. Mas é preciso você entender que Deus não te chamou para você viver na superficialidade. Deus não te chamou para viver em algo raso. Deus te chamou para você ser mais profundo. O bambu pode dar tempestade que der, e o vento não vai derrubar o bambu, porque as raízes do bambu estão lá na profundidade, bem seguro. Ninguém derruba o bambu. O vento de qualquer quilometragem não derruba o bambu, porque as raízes estão na profundidade. Hoje, os crentes de hoje, qualquer coisa derruba ele. Por quê? Porque está na superficialidade. Deus não te chamou para viver
essa superfície. Deus chamou para você ser mais profundo. Amém? É por isso que Atos diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Quer ver uma pergunta? Que todo mundo vai levantar a mão? Quem tem o Espírito Santo aqui, levante a mão. Todo mundo tem. Todo mundo tem o Espírito Santo. É certo, 2, 3 que levantou. Mas quem tem o Espírito Santo? Eu tenho, aleluia. Então, se você tem o Espírito Santo, automaticamente você tem que viver uma vida diferente, longe do pecado. Porque se o pecado estiver enraizado em sua vida, o inferno te espera. E ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Mas para ir para o céu, irmão, tem um monte de requisito. Amém? Tem um monte de coisinha que eu tenho que jogar fora. E uma delas é o segundo mandamento: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu tenho isso aqui, eu não vou conseguir olhar para o Joaquim, irmão, vendo o passado dele, vendo o pecado. Eu vou olhar para o Joaquim, vou olhar para esse canal, com um olhar de amor, independente das circunstâncias que nos cercam, porque o Espírito Santo, ele habita em mim. Amém? Então o Espírito Santo te faz entender isso, irmão, que você precisa viver com mais profundidade. Amém? E não tem coisa melhor quando uma igreja entende que ela foi impactada com o poder de Deus. Os cultos se tornam uma bênção, os cultos se tornam mais leves. Amém? A palavra de Deus faz efeito na minha vida. Você glorifica a Deus, você sai daqui alegre, porque algo novo aconteceu na sua vida. Então, quando eu dou lugar para o Espírito Santo na minha vida, irmão, algo novo tem que acontecer dentro de mim. Aleluia. Lendo Léo Crabb, ele fala o seguinte: Léo Crabb traz uma mensagem de dentro para fora. Amém? Eu tenho, irmão, que trazer algo novo para a minha vida, para a sua vida. Alguém tem que olhar para mim e dizer assim: esse homem é uma bênção, essa mulher é uma bênção, ele está aqui no meu lar, ele faz a diferença. Eu vou me aconselhar com ele, vou pedir para ele orar por mim, porque a pessoa vê que naquela pessoa tem uma unção diferente. A unção de Deus não está em coisas. A unção de Deus está na sua vida. Toque em seu irmão e diga: a unção está aí, a unção está aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poderoso. Esse versículo ele fala muito comigo. E o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Olha a profundidade desse versículo bíblico, irmão. Então Deus quer te alegrar. Deus quer fazer de você um crente cheio de fé, cheio de fogo. Aleluia. Precisamos do fogo do Espírito para fazer a diferença. Nada raso funciona. Tem que estar na profundidade, tem que estar na unção, tem que estar ligado no Espírito. Sem esse poder, nos tornaremos. Só isso aqui, eu escrevi isso aqui agora, lá em casa. Sem esse poder, nos tornaremos crentes mimados. Tudo dói, tudo incomoda, tudo não gostei. Vou mudar de igreja, não gostei desse pastor. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Pessoas que são raças. Aí você vai ouvir isso na boca dela. Sem esse poder, nos tornaremos crentes mimados. Sabe o que é crente mimado, irmão? Se o pastor não falar com ele, se o pastor não der oportunidade, se o pastor não visitar ele, crente mimado. Para com isso, irmão. Para de mimo. Eu tenho que mimar. Cada menino que estava aqui agora, eu tenho que mimar. Mas você já é um crente velho, maduro. Amém? Aí sem esse poder, aí você vai dizer: tudo dói, tudo dói, tudo dói, tudo incomoda o crente, irmão. Até um som mais alto incomoda. Os ouvidinhos dos crentes. Mas lá na rua escuta um monte de bobeira. Na academia o som é bem alto para fazer malhação, tá lá.
temos que mudar de vida. E eu só vou mudar de vida quando eu for impactado com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Então esse negócio de não gostei, todo dói animado, isso não é para crente maduro, isso é para crente que vive na superficialidade. Deus não te chamou para viver na superficialidade. Deus te chamou para você ser um adorador, aleluia, para você ser um crente diferente, um crente cheio da unção de Deus. Crentes rasos na palavra se incomoda com tudo. Não é daí. Não gostei desse louvor. Não gostei do pastor que pregou hoje. Estou nem para você, irmão. Quero saber de Deus, Deus aprova. Amém? E eu quero dizer para você, independente de qualquer coisa, você é uma bênção e você pode melhorar. Amém? Você pode melhorar sim, para ser uma pessoa mais amável. As pessoas vivem aqui dentro da igreja sem essa profundidade. Crentes rasos na palavra se incomodam com tudo. Deus não te chamou para ser um ouvinte da palavra, mas sim um cristão praticante da palavra. Tiago 1, do 22 ao 25. Você é uma bênção, irmão. Em Mateus 16, do 5 ao 12, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Você sabe o que é isso, irmão? Para encerrar, fermento dos fariseus. Fariseus se achavam tal, se vestiam com longos filactérios, aquela roupa toda, ia nas praças, oravam, mas tudo isso é para quê? Para ser visto pelos homens. Mas na realidade eles eram como um sepulcro caiado. Minha irmã mandou uma foto no grupo da família, dia 2 de novembro, do sepulcro dos meus pais, lindo, cheio de flor, cheio de mármore, cheio de planta ao redor, mas por dentro está cheio de osso, fedendo. Aí Jesus compara aqueles fariseus ao sepulcro caiado. E quantos de nós às vezes nos portamos como sepulcro caiado? Por fora está bonito, mas por dentro está podre. Aí os fariseus carregavam esse fermento, o fermento da hipocrisia e da falsidade, o fermento do orgulho e da vaidade, o fermento das doutrinas vazias e o fermento da corrupção espiritual. Assim, quando Jesus olhou para eles, quando fitou os olhos dele, Jesus discerniu tudo isso. Vocês pregam hipocrisia e falsidade, vocês pregam orgulho e vaidade, vocês pregam doutrinas vazias sem Deus, vocês pregam corrupção espiritual. Amém, irmão? E eu quero dizer, essas coisas aqui não podem se atribuir nem a mim, nem a você. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, aleluia. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para te avivar. Coloque o fogo de Deus na sua mente e comece a pregar o Evangelho. Comece a valorizar essa casa aqui que ora por você, que te ama. Amém? Comece a valorizar. Comece a colocar na sua agenda. Hoje eu tenho uma agenda de compromisso na presbiteriana toda terça, toda quinta, todo domingo, e eu vou cumprir ela, porque a presença do Espírito Santo é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou deixar que meu pastor ficar aqui, ai, vem. Não pode se queimar ninguém. Vem para o culto, vem ser abençoado, vem receber de Deus, porque aqui é um lugar, é a casa do pão, e na casa do pão, irmão, tem alimento suficiente para você sair daqui mais do que alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você quer ver Deus te abençoar? Você quer ver aquelas barreiras caírem por terra? Você quer ver algo novo acontecer na sua vida? Comece a partir de hoje se autoavaliando no espelho. O Figueiredo, como é que eu estou? Estou bem? Como é que eu estou? Esse pecado aqui, você joga fora. Eu preciso lançar isso aqui fora. Eu preciso fazer isso aqui.
É você que tem que se autoavaliar. E se você for dar uma nota para você agora, qual a nota que você daria? De 1 a 10. Vamos lá, abra aí uma janela aí, na sua mente, faz uma autoavaliação e dê uma nota para você, como crente, como cristão, como marido, como irmão. Dê uma nota aí agora, vai. Eu já dei a minha vida. E a nota que eu dei para mim, estou precisando melhorar em uns 4 pontos. Amém? Seja sincero contigo. Aí pega essa nota que você já somou aí, coloca nas mãos de Deus e diga: Deus me ajuda. Deus me ajuda. Porque eu preciso ser melhor. Fique de pé. Alexandre, vamos louvar aqui um pedacinho de mim. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Obrigado. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus outorgou a nós esse poder, essa autoridade de abençoar a sua vida, de dizer para você, sem medo de errar, você é uma bênção. O inimigo não vai te levar para o inferno. O inferno não é para você. O inferno é para o diabo e seus anjos. Você é de Deus, você é uma bênção. O Espírito Santo vai fazer algo novo na sua vida hoje. Hoje, Deus está me dizendo aqui que Deus está mudando corações. Deus está tirando coração de pedra e colocando coração de carne. Você vai sair daqui diferente hoje para a glória de Deus, porque quem está falando é Deus na sua vida. Figueiredo é apenas um instrumento. Você é uma bênção de Deus, irmãos. Oh, aleluia. A sua voz vai chamar. Oh, aleluia. Repita desse hino, irmão. Vamos sair daqui hoje diferente. Vamos sair daqui hoje diferente. Vamos sair daqui hoje cheio da presença de Deus, irmão. Vamos sair daqui hoje com um crente verdadeiro mesmo. Com um crente que tem a Deus. Aleluia. Porque você é uma bênção. Você é de Deus. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Oh, aleluia. Aleluia. Adore a Deus agora, irmão. Adore a Deus confessando o seu pecado. Confessa a Deus aí aquilo que não agrada a Deus em você. Aleluia. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. E você pode vir. Quero orar pela Lorraine, quero orar pela Gabi. Gabi, deixa a menina Lorraine aqui na frente. Quero orar pela Ilma aqui na frente, Ilma.
Entendeu? Entendeu o mistério? O avião está lá parado, irmão. Está lá parado. Sem força, sem turbina, sem nada. É uma força sem movimento. Aí Deus nos deseja um tesouro, que ele é uma força em movimento. Amém? E eu chamei vocês aqui, porque Deus mandou unir vocês. Entre vocês aqui, tem pessoas